Olá, eu sou a Maiara Novaes, a criadora do De Papo em Papo, e este é o segundo episódio do projeto E Depois, que é um projeto que busca entrevistar profissionais das mais diversas áreas do mercado de trabalho. E hoje a nossa convidada vai ser a Juliana Novaes, que também é minha irmã. E para começar, Ju, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falando um pouco, né, se apresentando e a sua idade e a sua formação também. Olá, pessoal, tudo bom? Sou Juliana Novaes, eu tenho 29 anos, sou engenheira de alimentos e especialista em gestão de projetos. Muito obrigada. E, Ju, eu gostaria de saber também sobre o curso, né? Ele foi a sua primeira opção, fazer engenharia de alimentos? Era o que você já tinha em mente desde o início? Ou você chegou a considerar outras opções também? E eu sei que é um momento em que a gente toma essa decisão muito jovem, então, se você puder contar outras opções que você considerou, até a idade na qual você considerou elas, seria bastante interessante. A engenharia de alimentos não foi a minha primeira opção. Na verdade, desde pequena, o que eu queria era ser veterinária, muito porque eu sempre fui apaixonada por cachorros, quem me conhece sabe muito bem disso. Mas depois, quando eu estava perto mesmo de tomar essa decisão, eu já tinha 16 anos, então estava prestes a fazer o vestibular como treineiro, né? Eu acho que fala. Eu comecei a refletir um pouco e vi que eu gostava muito de veterinária. Acho ainda que é um curso lindo, mas que eu nunca ia ter coragem de fazer uma cirurgia, que era como eu via veterinária, né? Naquela época não tinha tanta informação de todos os caminhos que o veterinário pode seguir. E aí, antes de desistir da veterinária de primeira, eu ainda busquei algumas alternativas, comecei a pensar se valeria a pena fazer o curso na intenção de ir para uma área, por exemplo, de nutrição, mais focada em indústria de ração. Mas de qualquer forma, eu ia ter que fazer todas as disciplinas técnicas, e aí eu achei melhor ver uma outra rota. E nessa procura, quando eu vi sobre indústria de ração, eu vi que não somente veterinário atuava, eu vi que também tinham outros cursos, como engenharia química e engenharia de alimentos. Eu nunca tinha escutado falar no curso, não sei se vocês lembram, mas tinha o Guia do Estudante, que era um site que a gente procurava muito sobre os cursos, como que era o ranqueamento dele, as melhores universidades. E lá estava descrito engenharia de alimentos, que era um curso, uma vertente ali da engenharia química. Então, antes de existir esse curso, as pessoas faziam engenharia química e depois se especializavam em ciência dos alimentos. Então, mesmo sendo um curso que tinha só 20 anos no mercado, eu decidi arriscar, me apaixonei. Eu lembro que eu já tinha um costume de ficar vendo vídeos no YouTube de como fazer uma bala fine, por exemplo. Então, eu já gostava disso, só não percebia que era já uma predileção, talvez, de uma futura carreira. E eu acho que o que casou muito com esse período foi que, no ensino médio, eu estava começando a estudar química orgânica, e antes eu era muito ruim em química. Então, nada que tivesse química ia ser a minha opção. Mas daí, como eu comecei a me apaixonar, vi que eu estava gostando desses temas, achei que faria realmente sentido e comecei a estudar mais sobre o que era engenharia de alimentos. Cheguei a falar com profissionais no Facebook, tinha aqueles grupos, engenheiro de alimentos, e aí eu mandei mensagem, queria saber como que era. Fui em feira de estudante, que é até engraçado, porque na feira de estudante da USP eu conheci pessoas que depois moraram comigo em Pirassununga, e foi isso, foi uma descoberta ali, de uma forma incomum, mas que depois eu fui aprofundando e vi que fazia sentido. Muito legal o seu relato. Acho que isso até que você trouxe no começo, né, de que quando você estava pensando em veterinária, você tinha uma visão do que era ser veterinário, não conhecia ainda as possibilidades, e um pouco até da proposta desse meu projeto é que as pessoas conheçam, né, que o curso é só o primeiro passo, e que depois que a gente escolhe ele, existe um leque de opções e formas de seguir uma carreira. Então, achei muito legal você ter trazido isso. E também fiquei muito surpreendida pelo seu desenvolvimento, porque é isso, né? Você é minha irmã e eu não fazia ideia de como tinha sido esse seu processo de escolha
da engenharia de alimentos, como você tinha feito as conexões, né? E eu acho isso muito legal também, ver como, é, mesmo a gente sendo muito jovem, toda a pesquisa que a gente faz, muitas vezes, para conseguir tentar entender o mundo no qual a gente quer se inserir profissionalmente. E aí, aproveitando um pouco até o que você falou, né, dos vídeos que você via e todo esse processo de conversar com as pessoas para saber o que elas faziam como engenheiras de alimentos, eu gostaria de te fazer uma pergunta que eu vejo como central, que é o que você faz na atualidade, né? Você é formada em engenharia de alimentos, e aí eu gostaria de saber um pouco como é o seu dia a dia agora, assim, no sentido de o que você faz, o que você chegou a considerar fazer, já uma vez que você estava estudando ou estava né, estando formada em engenharia de alimentos. Bom, antes de passar um pouco aí o que eu tenho feito, acho que vale contextualizar como que eu cheguei nisso, porque senão não vai fazer muito sentido como que eu fui parar. Mas assim que eu me formei, eu fui para a área técnica, então trabalhei como P&D, na parte de desenvolvimento de produtos de chocolate e confeitaria em pó, em uma empresa B2B. E lá eu consegui também ter alguns contatos com fábrica, com área de qualidade. E foi legal porque eu consegui ver na prática muito do que eu vi na faculdade. Aí depois que eu terminei o meu estágio, eu trabalhei também como P&D na área de sucos e bebidas veganas. Então mudei ali de categoria. E nessa posição eu também trabalhei muito com regulatórios, que era também ali uma vertente que eu não tive já tanto contato na faculdade, porque é algo que é muito mais na aplicação, né? Estudar ali as legislações. E vi também como que era, como que eu me sentia nessas áreas mais técnicas e percebi que eu gostava de resolver problema mesmo e fui tentando entender quais eram os meus pontos fortes. E por mais que eu já tivesse uma formação técnica, então já tivesse uma facilidade aí para os temas técnicos, eu vi que eu gostava muito de lidar com pessoas, a parte mais comunicativa. E aí eu comecei a pós em gestão de projetos para ver se a área de projetos casava mais com essa necessidade que eu estava sentindo. E mudei, que é para onde eu estou agora, na área de inovação. Então, a inovação com gestão de projetos e é uma área que onde eu trabalho fica dentro da gestão do marketing. Então, já foi realmente uma super mudança, porque eu sempre estive dentro de uma diretoria 100% técnica e aí eu fiz essa mudança. Só que uma coisa que eu sempre senti dificuldade quando eu era P&D é que quando eu tinha que repassar para o time de marketing as necessidades dos projetos, muitas vezes era uma pessoa que não tinha nenhuma formação técnica, então não tinha como realmente entender por que, nossa, demora mais tempo para fazer um produto, sendo que tem que comprar material, fazer um teste em planta piloto, que seja. Então, eu realmente tinha que dar mais detalhes para a pessoa conseguir entender ali o cronograma, como que ia ficar o lançamento do produto. E agora, estando desse outro lado, mas tendo esse aprendizado técnico, eu sinto que eu consigo ter uma empatia diferente de entender tanto o time técnico, mas também junto com as necessidades do marketing e do comercial. Então, na prática, eu recebo a demanda do time comercial ou do marketing e tenho que fazer a ponte com todas as áreas técnicas para fazer o produto acontecer, o projeto acontecer. Perfeito. E o que eu gostaria de saber também, né, pensando nessa sua trajetória, qual conselho que você daria para a sua versão que estava começando a tatear o mundo profissional? Ainda mais porque você comentou, né, um pouco o que você faz e como foi que você chegou nisso, passando de um trabalho mais técnico para um trabalho mais, né, essa visão em que você tem uma visão do todo e você consegue fazer a conexão, a ponte entre diferentes departamentos. Era algo que você já conseguia vislumbrar quando você estava começando a faculdade, inclusive quando você escolheu a faculdade, assim, para Juliana, né, que tinha 17, 18 anos, como você conseguiria, e que possivelmente estava com as ansiedades dela, né, sobre o que ela ia fazer,
qual talvez fosse, né, a sua ansiedade ou a sua visão e o que você diria para ela? Como você aconselharia, agora que você já tem a experiência que você tem? Eu acho que a primeira coisa seria para não achar que o seu primeiro emprego define 100% da sua carreira, sabe? Tipo, eu acho que muito também porque a geração mais velha passava muito essa visão de que o ideal é você ficar anos em um lugar e aí você fica com aquele receio de não ser promovido no primeiro estágio e tudo mais. E hoje eu penso que talvez, ao invés de ter pensado, tipo, promoção não, na verdade, efetivação, eu teria que ter talvez parado ali no meio o meu estágio e tido feito estágio em uma outra empresa, pensando que vagas de estágio são as que mais tem no mercado, né? Então é o momento que você mais consegue ali explorar oportunidades. No final, eu acabei tendo que explorar isso de outras formas, já como analista, mas que como estagiária isso talvez teria sido um caminho possivelmente mais fácil, sabe? Para já descobrir mais cedo o que eu gostava mais de fazer. De modo geral, não seria num tom de arrependimento, seria mais de algo que eu falo até hoje em dia para o pessoal que eu conheço que está recém se formando, de não ter esse medo, sabe? Então, por fim, eu acabei dando o meu jeito, mas se eu puder dar essa dica para alguém para tentar facilitar, é o que eu falo. Nossa, a sua resposta falou fundo comigo, porque eu, no meu processo de, né, tentar descobrir o que eu queria fazer, ainda na época enquanto eu estudava e fazia estágio, eu passei, né, eu fiz muitos estágios em diferentes lugares para tentar descobrir o que eu queria fazer, mas aí eu sempre me senti muito mal por ter mudado tanto, por realmente não ter conseguido essa longevidade, sabe, de ficar num lugar e, enfim, ficar um ano, algo assim, fazendo o estágio no lugar. Então, eu acho que esse conselho pareceu para mim muito válido para sua versão, né? Mas também falou com a minha versão que era estudante e certamente vai falar com outras versões e com outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Achei um conselho assim excelente. Eu tenho mais uma, quer dizer, eu tenho mais duas perguntas, mas uma pergunta que eu também gostaria de fazer é saber qual conselho você daria para alguém que está no processo de escolher uma carreira, né? Então, para esse jovem que está pensando agora no vestibular, qual conselho você daria para essa pessoa, eh, né, de como tomar essa decisão, da melhor maneira de tomar essa decisão? Acho que não é fácil, né, acho que a gente mesmo, quando está passando pelo processo, comenta o quanto é absurdo ter que decidir uma carreira com 17, com 16 anos, porque muitos fazemos, treineiro e tal. Mas o que você daria, assim, até, né, para essa pessoa que está nessa fase, ou que ainda não conseguiu se decidir, às vezes até um pouco mais velha, ainda está com essas dúvidas todas, né, qual seria o seu conselho? Entendo perfeitamente. Acho que no final a gente sempre vai ter aquele pensamento de e se eu tivesse ido por um outro caminho. Infelizmente, a vida é isso. Quando você dá sim para uma coisa, você dá não para outra e vice-versa. Mas vai confiante da sua escolha. E se não der certo, sempre dá para recalcular a rota, né? Um conselho que eu daria para alguém que está num processo de escolher uma carreira, eu acho que a primeira coisa é que a sua formação de faculdade não define a sua carreira. Assim como a pessoa pode se formar em RH e virar um CEO, um outro pode ter feito medicina e também virar um CEO. Tudo vai depender de qual trilha ele vai seguir depois que ele se formar. Então, tem muitas variáveis para dizer que só a sua faculdade vai definir a sua carreira. Eu penso que, acho que também a gente não pode se esquecer que nem todo mundo tem, de certa forma, o privilégio de realmente poder ter essa escolha, né? Então, acho que a primeira pessoa tem que entender qual que é a realidade dela. Pode ser que ali a faculdade seja uma oportunidade dentro da família dela de conseguir ser a primeira pessoa com faculdade e ter um salário um pouco melhor para ajudar uma família, ou pode ser uma pessoa que realmente tem o direito de escolha e vai ali poder ter o tempo de estudar, de se dedicar para isso, sem ter outras preocupações.
Então, no primeiro cenário, talvez eu diria que pode ser que a pessoa escolha um curso que tenha uma melhor empregabilidade imediata, mas também que esteja ali alinhado com coisas que a pessoa se vê fazendo, mas que não pense que ali é a linha final. Pense que pode ser que depois que for tendo renda, consiga pagar cursos, consiga ir se capacitando para realmente chegar na formação final que tenha sido o desejo inicial. E para o segundo cenário, que a pessoa realmente pode escolher, acho que o primeiro ponto é não seguir simplesmente o que seus pais estão dizendo que é o melhor, porque o que eles estão dizendo que é o melhor é baseado na vivência deles e do que eles também almejam como carreira, e às vezes pode ser também de frustrações deles, do que eles não conseguiram atingir, enfim. Então, primeiro, tirar esse lado aí e focar no seu, o que você realmente quer. Porque eu acho que um ponto que eu sempre vejo, assim, das pessoas, às vezes quando falam, ai, não consegui tal coisa, mas era meu sonho, e não segui. Então, no final, se der certo ou se der errado, é você que vai lidar com os resultados positivos e negativos dessa escolha, porque é a sua vida. Outras pessoas também vão compartilhar desse resultado, claro, mas é você que vai viver isso no seu dia a dia. Então, pensar realmente o que você mais gosta de fazer, o que você se vê, vai dar uma pesquisada, tenta falar com pessoas que já são formadas, participar de feiras, perguntar para professores, realmente tentar entender como que é a realidade e não a realidade romantizada dessa carreira. Entender o dia a dia mesmo, porque acredito que nenhuma carreira vai ser só flores todos os dias, né? Eu acho que o que você traz de que a formação não define carreira é algo muito importante até para tirar um pouco da pressão que as pessoas sentem na hora dessa escolha, né? De que você pode escolher um curso. É exatamente o exemplo que você trouxe, né? Você pode escolher medicina, talvez porque naquele momento inicial faça sentido para você a carreira na área da saúde, atuando como médico, por exemplo. Mas quando você vai ver na prática, você não se identifica com aquilo, mas não quer dizer que o curso tenha sido inútil para nada. Pelo contrário, pode te dar uma oportunidade para até trabalhar na área da saúde, mas dentro da indústria farmacêutica, por exemplo, ou, não sei, entrar no outro ramo, inclusive, e explorar outras possibilidades, porque. E foi algo até que eu vi recentemente, um texto de um jornal falando sobre isso, que o processo de escolha de um curso universitário ele não tem que ser baseado somente no que vai ser a sua carreira depois e a sua vida de trabalhador, né, da pessoa que vai trabalhar, mas também é baseado nos conhecimentos que você quer obter e se aprofundar, porque às vezes, né, a gente vai fazer um curso, mas para o nosso dia a dia, o que a gente realmente vai precisar é saber usar Excel, que a faculdade muitas vezes não ensina, e aí você vai ter que fazer esse curso à parte, que é um pouco até do que você traz também sobre essa pessoa que não tem a oportunidade de escolher. Eu achei muito bonito você trazer esse exemplo, porque muitas vezes a gente esquece, né, que há pessoas que têm que fazer a escolha da carreira baseado muito mais no que vai dar empregabilidade, no que vai ser mais até fácil para ela terminar o curso e menos nos desejos dela. E a questão é que a formação depois da graduação, que não é só uma formação com a pós-graduação, mas pode ser com um curso de 3 meses, um curso de 2 semanas, um curso online, que vai dar essa capacitação é, real, né? E aí, até pensando nisso, eu acho que é uma discussão que a gente precisa aprofundar também, que no dia a dia das carreiras, a gente vai ver que a formação profissional, de fato, né, o conhecimento técnico, ele não necessariamente precisa passar por uma universidade, né? A carreira não tem necessariamente a ver com a universidade. É, e o que você vai desenvolver no seu dia a dia de trabalho são outras demandas. Às vezes vai ser porque você estudou, fez um curso de inglês e tem essa habilidade, e isso vai ser essencial para o seu trabalho. Eu tive um chefe, inclusive, que ele não tinha formação universitária, mas ele falava 4 idiomas, e isso fez com que ele tivesse acesso ao mercado de trabalho e pudesse se desenvolver, inclusive, né, mudar de cargos, depois ter um cargo, ter cargos que fossem de liderar equipes e tudo mais, porque
era um conhecimento muito técnico e muito específico que ele precisava, que não passava pela universidade, né. E a gente ter essa compreensão de como funciona o mercado de trabalho é importante para a gente até não criar as expectativas em torno do curso que a gente faz e conseguir fazer esse curso com o prazer do conhecimento. Eu acho que a gente vive uma sociedade que mistura muito as coisas quando talvez não devesse ser. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo 100%. Eu lembro que na faculdade, alguns professores comentavam que no final, quando tivesse a formatura, iam se formar, vamos por 30 pessoas ali, engenheiros de alimentos. Mas o que, que ia diferenciar um do outro? Ia ser as outras qualidades, sejam comportamentais, outros cursos que fizessem por fora. Então, que a gente não deveria se restringir apenas a acreditar que só a formação já era o suficiente. E ao longo da minha carreira eu percebi muito isso. Algumas facilidades que eu tive, outras dificuldades. Então, eu acho que realmente que vale também, até como um conselho, né? Para a pessoa aproveitar enquanto ela tem aí, durante a faculdade, se estiver só estudando, também desenvolver essas outras qualidades, seja uma oratória, por exemplo, perder ali aquele medo de falar em público, porque isso vai ser relevante em reuniões de trabalho para conseguir se posicionar, por exemplo, fazer um curso de Excel, como você comentou. Claro, sempre ajustando ali ao que gosta e também condizente com a carreira que quer trilhar. Eu diria que com relação ao que você trouxe agora no final, né, de durante a faculdade você trabalhar nessas outras habilidades, eh, eu acho que eu iria pelo pensamento de também com mais calma e talvez viver a vida universitária, porque às vezes você não precisa de um curso para desenvolver essas habilidades, né, às vezes é participando de atividades na própria universidade que você vai ter, seja participando de um movimento estudantil e tendo oportunidades de se apresentar ou fazendo pesquisa acadêmica, porque você também vai participar de simpósios, organizando festas, por que não? Empresa júnior, claro, mas enfim, acho que para mim, pelo menos, quando eu pensei nesse projeto, eu pensei um pouco em como a gente pode tirar um pouco a ansiedade, sabe, de todo esse processo de descobrir a vida profissional. E eu acho que no fim das contas, óbvio que a gente tem que tentar se preparar, mas também tem que tentar se permitir viver o momento, né, viver a escolha pela escolha do momento, a partir dos gostos que você tem, sem pensar tão lá na frente, viver a experiência da universidade sem pensar no trabalho. Claro que a gente tem que sempre pensar um pouco no futuro e se planejar, mas não sei, se permitir mais. Não sei porque eu tô com essa frase do ontem eu falei isso do se permitir mais sobre outro assunto, acho que eu tô com a frase na cabeça. E por último, assim, acho que talvez soe até um pouco repetitivo, porque você um pouco mencionou isso anteriormente. Mas, assim, a última pergunta que eu gostaria de te fazer é: qual o conselho que você daria para alguém que pensa em estudar engenharia dos de alimentos, né? Eh, não sei, eu vou ser horrível agora. Desculpa, gente, é um momento meio irmã, mas assim, coma muitas coisas. Desculpa, desculpa. Cozinhe. Não, eu sei que não é isso, você já me explicou 1 milhão de vezes. Mas é isso, qual o conselho para alguém que pensa em estudar engenharia de alimentos, assim, qual conselho você daria? Eu acredito que o conselho casa até com o que você comentou, de que não necessariamente tem que ser um curso. E durante a faculdade eu também tentei abraçar ali várias atividades diferentes, que eu acho que tanto para quem está se formando em engenharia de alimentos, quanto outro curso, eu acho que é realmente abraçar a oportunidade, seja a pessoa tentar diferentes estágios, ou se estiver, como por exemplo, onde eu fiz faculdade, tinha uma localização geográfica que não facilitava, então, se a pessoa não tivesse carro, ela não ia conseguir fazer estágio fora com tanta facilidade. E comumente as pessoas esperam terminar as disciplinas para depois realmente se conseguir se mudar para fazer o estágio efetivamente, que foi o que eu fiz. Só que também não queria sentir aquele, como se fosse um vazio de, só tá estudando. Por mais que a carga horária da faculdade já fosse pesada, a gente sempre buscava outras coisas. Então,
No meu caso, eu fiz iniciação científica, participei do centro acadêmico, também organizei festas, que realmente é importante. Morei em república, que é outro aprendizado que acho que super vale a pena para quem gosta. E fiz também, participei da empresa Júnior. E eu acho que tudo isso acabou contribuindo para que eu fosse entendendo o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu lembro que quando eu terminei o meu 1 ano de iniciação científica, apresentei ele no simpósio da USP, e aí eu conversei com a orientadora e falei, muito obrigada pela oportunidade, foi bom, né, conseguir entender ali um pouco como funciona um lado mais acadêmico, se eu quisesse seguir, mas vi que não era tanto para mim. E aí, no ano seguinte, eu entrei na empresa Júnior e me encantei. Foi até por conta dela que depois eu comecei minha carreira na área de P&D. Mas, de qualquer forma, cada pessoa vai realmente seguir a sua estratégia, a sua rota. Mas eu acho que vale tentar realmente, quando você experimenta, que você entende o que você gosta e o que você não gosta. Então, não colocar numa caixinha de, por exemplo, você é um engenheiro civil, então você tem que trabalhar em obra. Pode ser que não. Pode ser que você é um engenheiro civil e queira ser um youtuber que vai contar sobre obras ou sobre outras coisas de engenharia. Então, realmente estar aberto às oportunidades, se desafiar da forma que puder. E é isso. E se tudo der errado, eu sempre falo que dá para recalcular a rota. Sempre bom ter essa forma de... esse pensamento também de que nada está perdido. Isso com certeza. Eu acho que sempre existe a possibilidade de repensar, e acho que tanto no curso de engenharia de alimentos, que é um curso também muito completo, ele sozinho te dá essa possibilidade de mudar o seu caminho, mas é isso, né? A vida permite que a gente possa recomeçar muitas vezes as nossas escolhas e pensar outras coisas que façam mais sentido. A gente acha que vê muitos colegas até, né? Começa um curso no meio da graduação, vê que não faz sentido e muda também. Eu acho que essa leveza até de pensar, nossa, não era isso, talvez seja algo que a gente também tenha que exercitar sem acreditar que se a gente mudar de ideia vai ser algo ruim, né? Ju, muito obrigada pelo seu tempo, por ter topado conversar um pouco comigo sobre, né, a sua trajetória até o momento. É, Bem, não sei se tem algo mais que você gostaria de dizer, mas é isso, fica o agradecimento. E se alguém tiver dúvidas também, né, quiser perguntar para ela, depois mandar uma mensagem, algo assim, eu vejo alguma forma dela responder e conseguir ter essa troca a mais. Boa, Maia. Acredito que é isso mesmo. É tentar trazer um pouco mais de leveza para essa decisão, não parecer que é o fim do mundo, que ela vai decidir toda uma vida, né? Mas é isso. Muito obrigada pelo convite. Achei muito legal a participação. E, claro, fico aqui à disposição caso alguém tiver alguma dúvida aí do curso, algum ponto aí que eu comentei, fique à vontade. Obrigada, pessoal. Bem, Ju, mais uma vez eu agradeço a sua participação. E, gente, esse foi o segundo episódio do Projeto E Depois. Eu tenho a expectativa de trazer mais convidados muito em breve. E caso você que está aqui nos escutando queira trazer sugestões ou falar um pouco também da sua trajetória, você pode entrar em contato comigo no Instagram de Papo em Papo ou então me enviar um e-mail em depapoempapo@gmail.com. Muito obrigada por ter nos escutado e até logo.